Agora te falar sobre o Corinthians, para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano. E nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino, holandês, indicado por Memphis Depay. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Corinthians, porque assuntos não faltam. O Corinthians hoje treinou aquele treino aberto, né, para inglês ver, né, no CT Joaquim Grava, né, aberto para a imprensa, mas enfim, na verdade os jornalistas hoje só acompanham o aquecimento, não faz, né, muito sentido. O tático foi um tático muito rápido, porque eles tinham pressa, né, para viagem para BH, para Minas, onde o Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, então foi um treino bem rápido. É claro que o Dorival faz mistério em relação ao time, o Dorival na verdade tem até dúvidas ainda em relação para montar esse time do Corinthians. Uma coisa é fato, Caio César, Matheus Pereira e também o Yuri Alberto seguem de fora, né, do Corinthians nessa partida contra o Cruzeiro. O Caio César, eu tenho avisado vocês, muita gente falando que ele ia voltar no final de semana, eu falei que não voltaria, não volta nesta quarta-feira, e, claro, né, agora nós vamos ter novas avaliações, ele vai seguir o trabalho dele também, junto com o Matheus Pereira e o Yuri, no CT Joaquim Grava, para quem sabe, né, possam defender o Corinthians aí o mais rápido possível. Quem sabe não, né, no caso do Caio César, a expectativa é que o trabalho seja feito para quem sabe ele voltar no próximo sábado, mas não é certeza ainda, né? O Matheus Pereira também é uma lesão de grau 2, e o Yuri, né, o trabalho está sendo feito para ele voltar para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, tá? Um provável time do Corinthians, né, eu até coloquei ontem, só para a gente entender, o Hugo Souza no gol, Pedro Milanza, André Ramalho, João Pedro Tchoca, ou também o Gabriel Paulista pode pintar entre os titulares aí no lugar do André Ramalho, e na lateral esquerda o Anchileri, porque o Biduzinho, como é que ele tá, tadinho? Tá descansando. 7 jogos seguidos sem, não dá, né, o Biduzinho não vai aguentar. No meu campo, Charles, aí fica a dúvida, né, se joga Charles, Carrillo e Garro, para mim jogam. Aí a outra posição acho que vai ficar entre Alan, entre o Ranielli, entre o André, enfim, eu acho que ficam entre esses 3, tá? E lá na frente, o Guinegão com o Vitinho, não acredito que o Memphis seja titular nessa partida, tá bom? Então aí o provável Corinthians e os desfalques certos para essa partida contra o Cruzeiro em BH. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar agora, né, sobre o CORE. Teve a reunião do CORE, o Comitê de Orientação do Corinthians ontem, algumas coisas que aconteceram lá, né? O Pedro Soares e o Fábio Soares foram convocados para apresentar ali, né, o trabalho que eles têm feito, né? Um é diretor jurídico, outro administrativo. O Pedro Soares não foi questionado em nada naquela relação, né, que dizem que ele era o contador, né, de uma das empresas, né, no caso do IRI, das notas frias, que está sendo investigada pelo MP. Eu acho que é uma questão ainda que o Osmar Stabile, né, não sei, precisa tomar uma decisão, né, enfim, se vai ocorrer um afastamento ou não. Precisamos ouvir o presidente corintiano em relação a isso, mas ele não foi questionado disso, ele só foi lá para apresentar os planos, né, o trabalho dele, enfim, o que está sendo feito até agora no Corinthians, tá? Agora, quem foi convocado e não foi o Cascone e o Pedro Silveira. Eles foram convocados para dar explicações de alguns contratos que fizeram ainda na gestão do Augusto Melo. Um deles, o principal, né, o contrato de Memphis Depay, jogador atacante do Corinthians, né? Contratos também de segurança, né, que empresas de segurança que tinha no Corinthians, empresas de limpeza, alguns contratos, e os dois teriam que explicar, tanto o Cascone como o Pedro Silveira, né? O Corinthians quer fazer uma avaliação desses contratos, mas eles não compareceram. O Cascone ainda deu uma justificativa, né, falou que não, enfim, tinha um compromisso, tal, aquela coisa toda. Já o Pedro Silveira falou que não tinha agenda e pronto. Então essa é a questão hoje envolvendo aí, né, esses, né, dirigentes, ou que foram dirigentes do Corinthians, e os atuais também na reunião do CORE. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos falar agora de renovação de contrato. O Corinthians fechou a renovação com o Esportes da Sorte, como a gente já informava para vocês, tudo certo. O Corinthians não fechou com a Responsa Game porque não se sentiu segura, né, por conta
ali de não sentir firmeza nas garantias bancárias que foram apresentadas. É bom lembrar que a Responsa Game acabou ajudando o Corinthians, porque a Esportes da Sorte, que está pagando ao Corinthians 160 milhões no primeiro ano, porque 150 milhões, eu ainda estou tentando confirmar se vão ser 160 milhões por ano, porque o Corinthians vai ganhar 10 milhões por ações de marketing, então 150 mais 10, 160 esse ano, esse valor vai ser pago em 10 vezes, tá? O Corinthians vai receber isso em 10 prestações, e para o ano que vem talvez possa conseguir também esses 10 de ações de marketing no último ano também. Enfim, na verdade todos os anos, né, de contrato com a Esportes da Sorte, Corinthians aí que está fechando um contrato até o fim de 2029, tá? Então vai ter agora, né, 27, 28 e 29, tá certo? E o Corinthians, ele fecha esse acordo com alguns gatilhos que podem chegar a 200 milhões por ano, tá? Gatilhos que podem chegar a 200 milhões por ano. E é claro que para isso o Corinthians vai ter que ganhar títulos e um monte de coisa. O Corinthians vai poder fazer o que quiser com o dinheiro, diferente. Apesar que assim, isso aí para mim é tudo manobra só, porque não. Vai ter que destinar alguma outra coisa, igual o contrato do Memphis. Gente, o contrato do Memphis, a Esportes da Sorte pagava R$1,5 milhão por mês, só que esse valor não é lá R$1,5 milhão, tô aqui todo mês. Esse valor já estava incluso já nos 103 milhões. Então o Corinthians aumenta de 103 para 150/160 milhões. Esse é o novo acordo do Corinthians com um contrato até o fim de 2029, tá? O Corinthians passa a ter o segundo maior contrato do Brasil, né, na questão Master, né, patrocinador Master da camisa, que o primeiro é o do Flamengo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ticketmaster, a grande polêmica no Corinthians, né, a empresa que havia encerrado negociações com o Corinthians após vazar, né, detalhes da proposta, do contrato, enfim. E aí, meu amigo, né, dentro do Corinthians começou uma caça, né, para achar o dedo duro, quem vazou o contrato, porque desconfia que quem vazou, né, com o interesse de que o Corinthians não fechasse com a Ticketmaster, atrapalhasse as negociações e fechasse com outra. Então a situação, né, extremamente complicada dentro do Corinthians, tá? A reunião, vamos lá, né? Eu conversei com pessoas dentro do Corinthians, me falaram que vai ocorrer uma reunião nos próximos dias, mas eles não passam a data da reunião. E foi falado que o anúncio da reunião ontem foi uma espécie de estratégia do presidente Osmar Stabile para tentar pegar o dedo duro. E o Corinthians já retomou as conversas com a Ticketmaster à distância, né, por chamadas de vídeo, enfim, por telefone, mas nada presencial. E combinou com a Ticketmaster que ia revelar que a reunião era ontem, né, só para ver se alguém, né, vazava ali, e essa pessoa, né, a pessoa que o presidente corintiano está desconfiada, o presidente certamente falou perto dela, enfim, para vazar esse contrato, e aí você conseguir pegar o dedo duro, tá? Isso é o que se fala dentro do clube, pessoas da cúpula corintiana, da própria diretoria, me falaram isso, tá? Mas a informação não deixa de ser verdadeira, porque o que mais importa na informação do colega, né, que foram retomadas as conversas, tá? Ticketmaster e Corinthians retomam as conversas, e agora para os próximos dias. Então a gente vai ter que aguardar, tá bom? Sobre a Ticketmaster, né, só para a gente, né, entender, a empresa estava oferecendo 290 milhões ao Corinthians para assumir a gestão do fiel torcedor, comercialização de ingressos e o sistema de identificação facial da Neoquímica Arena, tá? A Ticketmaster ofereceu um contrato de 5 anos com antecipação de recebíveis de 100 milhões na primeira temporada, 150 milhões na segunda temporada e um patrocínio direto no valor de 40 milhões, tá? Além de outros benefícios, como, por exemplo, a iluminação da Fazendinha, né, do estádio do Parque São Jorge, tá? Já a Ingresse, ela oferece uma antecipação financeira total de 400 milhões, divididos em 100 milhões no primeiro ano e 300 milhões vinculados ao volume de vendas de ingressos e sócio-torcedor ao longo do contrato, tá certo? Atualmente a Ligatec é responsável pelo controle de acesso ao estádio e a Unifan cuida, né, do fiel torcedor de bilheteria e do aplicativo Universo SCCP, tá certo? É isso, vamos aguardar. Enfim, continua dando pano para manga, mas vai ter uma reunião e a notícia é boa porque a retomada das conversas realmente aconteceram, tá? Deixa o like, deixa o hype, inscreve no canal. O hype é para quem gosta muito do canal e quer, além de deixar o like, deixa o hype que o YouTube oferece para outros corintianos, tá? Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Valeu. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!